Por que Deus, ele nos criou? Ele precisava que o adorássemos? Bem, na verdade não, ele tinha os anjos para isso. Então, ele nos criou para que pudéssemos amá-lo? Bem, sim, Deus quer que nós o amemos, mas não é por isso que ele nos criou? Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, todos queremos desfrutar nossas vidas. E para que possa fazer isso, você tem que ter um bom relacionamento consigo. E você pode se surpreender consigo mesmo. Eu acho que às vezes nós não entendemos que temos um relacionamento conosco, sabe? E você passa mais tempo com você do que com qualquer outra pessoa. E se você não gosta de si mesmo, então realmente não vai desfrutar muito dos seus dias. E eu quero falar hoje sobre a busca pelo valor próprio. Acho que todo mundo quer acreditar que eles importam. E muitas pessoas, especialmente pessoas que ainda não receberam a Cristo como Salvador, isto é uma grande questão para elas. Para que estou aqui? Eu realmente importo? Qual é o meu propósito? Mas a busca pelo valor próprio pode terminar em Jesus. Quando você entende que você vale muito mais do que pode imaginar, porque Ele morreu por você e a forma que Ele morreu, a morte dolorosa que Ele teve. E Jesus não precisava vir e fazer o que Ele fez. Agora imagine vir do céu em toda a sua glória, sendo Deus, humilhar-se a si mesmo e morrer numa cruz. E a Bíblia diz que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós. E antes mesmo de nos importarmos, Ele pagou o preço da nossa liberdade. Muitas pessoas se sentem inúteis. Alguém aqui já se sentiu inútil? Certamente eu já. E fiz isso uma boa parte da minha vida. E essa palavra inútil significa não serve para nada, não presta, sem nenhum valor, lixo, um incapaz, que não tem nada que alguém queira, sem uso. Isso pode ocorrer por meio de abuso verbal, emocional, físico ou sexual, por meio da rejeição ou do abandono. Deus certamente nunca quer que nos sintamos inúteis. Isso ocorre se dermos ouvidos ou não reconhecermos que muitos desses pensamentos que temos vêm de Satanás, que os coloca em nossa mente. E eu me atreveria a dizer que a grande maioria do mundo realmente não entende que as coisas negativas que vêm à sua mente, sobre a vida em geral, sobre si mesmos, não são pensamentos seus. É o diabo pondo pensamentos em sua mente. A mente é o campo de batalha. Esse é o lugar onde ele realmente tenta nos capturar, porque nossos pensamentos se tornam palavras e estas se tornam nossas ações. E à medida que aprendemos a palavra, a Bíblia, somente renovada, e você aprende a pensar de acordo com a palavra, não a pensar de acordo com o mundo. Não devemos nos conformar com o mundo, mas sermos transformados pela inteira renovação da nossa mente. E eu quero parar e dizer que, se esta mensagem fizer bem a você, você tem que tomar a decisão de que vai parar de viver de acordo com o que sente. Só porque você se sente inútil ou sente que você não tem um propósito, os sentimentos são muito inconstantes. Eles não te ministram a verdade. Podem ser bons quando são bons, mas podem ser muito ruins quando são ruins. E o problema dos sentimentos é que eles podem mudar em um instante, sem qualquer motivo. Você pode se sentir de um jeito quando vai para a cama e totalmente diferente quando se levanta. E assim, as pessoas às vezes, quando se sentem inúteis, tentam encobrir isso. E duas das maneiras pelas quais sei que as pessoas tentam encobrir o sentimento de inutilidade, e o exato oposto disso é a timidez extrema. Eles se isolam e se afastam de tudo.
timidez, medo, insegurança, falta de confiança e retraimento, eles não se envolvem em nada. Essa seria a pessoa que, sabe, sempre se senta na última fila da igreja e elas se esforçam para nunca serem vistas e nunca se envolvem em nada. Já outra, curiosamente, uma pessoa que é inútil, ela pode ser extremamente ousada, realmente ao ponto de ser desagradável, porque ela fica se esforçando muito para fazer outras pessoas acreditarem que elas estão bem. E assim, 1 Coríntios 1, 27 a 31, são algumas das melhores escrituras do que Deus tem a dizer sobre como se sente, sobre o que o mundo chamaria de lixo. Mas Deus escolheu. E a palavra escolher é interessante, não é como se Deus tivesse sido preso conosco. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu de propósito. Ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as coisas desprezíveis e as coisas que não são para anular as coisas que são. Noutras palavras, sabe, o mundo está cheio de pessoas que estão cheias de si mesmas e elas desprezam muitas outras pessoas e Deus propositalmente escolhe aquelas pessoas que o mundo desprezaria e faz grandes coisas através delas para provar aquelas outras que elas não são os figurões que pensam que são. E ele faz isso para que ninguém se glorie diante dele. Não podemos levar o crédito porque sabemos que é Deus. Por exemplo, eu escrevi 150 livros, mas nunca fui a nenhuma escola de jornalismo ou eu nunca fiz um curso de redação. Eu preguei milhares de sermões e nunca tive ninguém me ensinando como montar um sermão. Eu nunca fiz uma aula de oratória e assim, o que eu faço é um dom de Deus, sabe? E o que você faz é um dom de Deus. E acho que uma das razões pelas quais Deus escolhe pessoas que o mundo pensa que não seriam capazes de fazer nada é para que o mundo saiba que Ele é que opera através delas. E realmente sei disso, porque quando eu comecei no ministério, as pessoas falavam, bem, não há como você fazer isso? Sabe? Eu me lembro de um amigo me dizer, você não tem a personalidade certa para isso? Eles estavam certos, eu não tinha, mas eles estavam me enxergando como eu era e não como eu seria quando Deus trabalhasse em mim. E a grande questão sobre Deus é que Ele não apenas vê onde estamos, mas Ele vê onde vamos estar quando permitimos que Ele trabalhe em nós. E muitos de vocês ainda têm muitas mudanças maravilhosas vindo em suas vidas, sabe? E nós estamos mudando o tempo todo. Então, todos os anos devemos olhar para trás e ver o quanto nós melhoramos. O verso 30 diz, é por causa dele que estáis em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria de Deus, a qual é a nossa justiça, santidade e redenção. Por isso está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se somente no Senhor. Há muitas coisas milagrosas que acontecem quando recebemos a Cristo. São coisas realmente maravilhosas. 2 Coríntios 5, 21 diz, por amor de nós se fez pecado aquele que não conheceu o pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Agora, pense nisso. Ele nunca pecou. E ainda assim na cruz ele não só tomou nossos pecados, mas a Bíblia diz que ele se tornou pecado. E o que o pecado faz com as pessoas é terrível, como isso o esmiuçou a ponto dele ficar irreconhecível. E ele, literalmente, porque ele levou o pecado para a cruz, ele literalmente matou o poder do pecado na cruz. E eu acredito, esta é a minha opinião, eu acredito que o poder do pecado é culpa e condenação. E muitas pessoas mesmo
depois de pedirem perdão e receberem o perdão, continuam a se sentir culpadas e condenadas. E seja razoável por um minuto, se não houver pecado. E a Bíblia diz que ele não só perdoa, mas nos leva para tão longe quanto o leste está do oeste e não se lembra deles mais. Então, se acreditamos nisso, então do que temos que nos sentir culpados? Que então, essa culpa é nossa maneira carnal de tentar pagar pelo que Jesus já pagou por nós. Sentimos que precisamos nos sentir mal por pelo menos alguns dias, sabe? E naturalmente, você vai se sentir mal por ter pecado, mas uma vez que se arrepende, isso deve parar por aí. Então, depois de recebermos a Cristo, somos vistos por Deus como justificados. A Bíblia Amplificada diz: Ele escolhe nos ver como sendo justificados, mesmo que ainda façamos coisas erradas. Ele não nos vê em nós mesmos, mas Ele nos vê em Cristo. E fazer com que as pessoas entendam esta mensagem, o que realmente significa estar em Cristo, é algo muito desafiador de se fazer. Porque, literalmente, quando Deus olha para você, se você é um crente, Ele não vê você, Ele vê Jesus. É incrível. Deus escolheu nos amar e nos enxergar como irrepreensíveis porque Ele quis. Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser. Então, a Bíblia diz que Ele fez isso porque isso agradou a Ele. Sabe? Por que Deus, Ele nos criou? Ele precisava que o adorássemos? Bem, na verdade não, Ele tinha os anjos para isso. Então, Ele nos criou para que pudéssemos amá-lo? Bem, sim, Deus quer que nós o amemos, mas não é por isso que Ele nos criou, porque Deus não precisava de nada. Temos que entender que Ele não precisa ser amado, nem mesmo no que diz respeito ao seu mandamento de que devemos amá-lo. Isso é mais para nós do que para Ele. Deus criou você porque Ele queria alguém para amar. Veja, porque Deus é amor, e o amor precisa ter alguém sobre quem se derramar. O amor não pode ficar estagnado e permanecer vivo. É por isso que há tantas instruções na Bíblia para amarmos uns aos outros. E, por exemplo, diz em 1 João: se o teu irmão está em necessidade, você fecha o seu coração de compaixão? Como pode o amor de Deus viver e permanecer em você? Então Deus derrama o amor em nós quando nascemos de novo. Essa é outra grande coisa que Ele faz. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E então, nós amamos a Deus de volta. Podemos amar a nós mesmos, o que na verdade é receber o amor de Deus. E então podemos amar uns aos outros. E temos que... Realmente não existe relacionamento sem fazer coisas uns pelos outros, sabe? Então, não só receba na sua vida, seja um doador. Ele enviou seu Filho para pagar por nossos pecados, para que pudéssemos ter um relacionamento com o Pai por meio de Cristo. Às vezes nos esquecemos de como é incrível dizer: eu tenho um relacionamento pessoal com Deus. As pessoas que não entendem isso pensam que você é louco. Como um comediante disse, se eu falar com Deus, isso se chama oração. Se eu disser que Deus fala comigo, então sou um psicótico. Mas Ele fala. Temos uma comunicação com Deus. E assim, Ele mesmo nos escolheu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos feitos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados para si mesmo, como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Agora, a adoção é uma palavra muito mais importante do que pensamos que é.
E eu penso no meu relacionamento com Dave. Eu já tinha um filho quando eu conheci Dave, no meu primeiro casamento. E, curiosamente, eu dei a ele o nome de Dave. Talvez Deus soubesse o que ia acontecer, eu não sei. E ele tinha 11 meses quando eu conheci Dave. E, como você me ouviu dizer, tivemos apenas 5 encontros e nos casamos. Então, Dave tinha apenas cerca de 1 ano de idade. E me lembro que quando Dave me pediu em casamento, eu disse, você sabe que tem um filho? Ele disse, bem, realmente não o conheço ainda, então não posso dizer que o amo, mas posso dizer que eu te amo e, portanto, eu amo tudo que faz parte de você. E então, é assim que Deus olha para nós. A Bíblia diz que fomos adotados por Deus porque estamos em Cristo. E assim, Ele ama o seu filho. Portanto, Ele ama qualquer coisa que faça parte dele, sabe? E eu me lembro de quando nós fomos ao advogado para assinar os papéis da adoção do Dave, o advogado disse, você sabe que ao aceitá-lo como seu filho, ele vai ter os mesmos direitos e privilégios de qualquer um de seus filhos naturais e ele vai receber a mesma herança e tudo aquilo que você der aos seus filhos, ele também recebe. Então, isto me ajuda a entender porque a Bíblia diz que somos co-herdeiros com Cristo. Veja, tudo o que ele tinha, nós ganhamos. Então, é melhor aprender a aceitar isso. Ele te ama e não há nada que você possa fazer a respeito. E então, a melhor coisa a fazer com isso é somente receber. Amém? E assim, Efésios 1:7 diz, nele nós temos a redenção pelo seu sangue, o perdão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Agora, e quanto ao seu valor? Bem, Deus atribui valor a nós. Nós não merecemos isso. Ele apenas nos atribui isso. E Isaías 43, do 1 ao 4, diz, mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo meu nome, você é meu. Agora, sim, ele estava falando com Israel, mas agora fazemos parte de Israel porque fomos enxertados nele. Então ele não está apenas falando com a terra de Israel, ou com Abraão, ou com Jacó. Ele está falando conosco também. Agora veja isso, porque você é precioso aos meus olhos. Pense nisso. E honrado, eu te amei e dei o Egito em resgate por ti, a Etiópia e Sebá em troca por sua vida. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo comprou a nossa liberdade, redimindo-nos da maldição da lei e da sua condenação por si mesmo, tornando-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro e for crucificado. Foi para esse fim que, através de receber a Cristo Jesus, não é incrível que tudo que temos que fazer é receber? Nós não somos salvos, não inalamos o Espírito Santo, não somos curados, não obtemos nossa vitória. Nós apenas recebemos. Todo o trabalho já foi feito, nós apenas recebemos. É como se a razão pela qual temos tanta dificuldade em entender é porque parece bom demais para ser verdade, sabe? Estamos tão acostumados no mundo a merecer e esmerar e não podemos fazer isso com Jesus. Para que por meio de Cristo Jesus, para que a bênção prometida a Abraão viesse sobre os gentios, para que nós pela fé recebêssemos o cumprimento da promessa do Espírito Santo de Deus. Num dos meus ensinamentos que estão chegando, eu vou falar sobre como é maravilhoso ter o Espírito Santo vivendo em nós. Sabe, eu acho que às vezes quando você já é salvo por um tempo, tende-se a acostumar tanto com a presença de Deus em sua vida que você
meio que dá isso como garantido. Uma vez eu disse ao Senhor: por que você não faz as coisas que costumava fazer quando eu fui salva lá atrás? E ele disse: eu ainda faço, você é que se acostumou. Agora pense um pouco nisso. Se pudéssemos ser tão animados quanto éramos no começo, seria maravilhoso. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não sabeis que o vosso corpo é o templo, o próprio santuário ou o lar do Espírito Santo? Isso me pega toda vez que penso nisso. Nós somos o lar de Deus. Eu estou aqui, sou de carne e sangue, mas Deus vive em mim, em meu coração. Às vezes eu gosto de me elogiar por isso. A quem você recebeu como dom de Deus, você não é de si mesmo. Você foi comprado por um preço, adquirido com preciosidade e pago e feito dele. Então, honre a Deus, glorifique-o em seu corpo. Ele está dizendo: porque você pertence a Deus agora, haja como tal. Você foi feito uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E todas essas coisas que eu estou falando só podem ser recebidas pela fé. Não é um sentimento, não é algo que você vê, é algo em seu coração. Você recebe pela fé. E o melhor exemplo que eu conheço, e vou tentar passar por essa história rapidamente, porque realmente não tenho muito tempo. Jonatas era filho do rei Saul, e Jonatas e Davi, que mais tarde se tornou rei, tinham um relacionamento de aliança, e quando eles entraram no relacionamento de aliança, tudo que um deles tinha pertencia ao outro, e tudo que o outro tinha pertencia a ele e era dos seus descendentes. Sabe? E tempos depois de Jonatas ter morrido, Davi se lembrou de sua aliança com ele e foi a um servo chamado Ziba e disse: resta alguém da casa de Saul para que eu possa ser bondoso por causa de Jonatas? Então é como se Deus dissesse: tem alguém por aí com quem eu possa ser bondoso por causa de Jesus? Não porque você se esmerou ou mereceu isso. Ele disse: bem, Jonatas tem um filho chamado Mefibosete, mas ele é coxo dos pés. E Mefibosete estava realmente escondido num lugar chamado Lodebar, quando na verdade ele poderia ter ido ao palácio a qualquer hora e exigido seus direitos como neto do rei Saul, mas por causa de como se sentia sobre si, ele não fez isso. Só se escondeu. Quantas bênçãos perdemos que nem pedimos a Deus por causa da maneira como nos sentimos sobre nós. E assim, quando Davi trouxe Mefibosete ao palácio, Mefibosete se curvou para reverenciá-lo e disse: o que você gostaria de ter de um cão morto como eu? Nós vemos aqui que a sua atitude sobre si mesmo era a razão pela qual ele estava morando em um buraco chamado Lodebar. Para resumir a história, Davi o levou ao palácio, ordenou seus servos que cuidassem dele e disse: você vai receber tudo aquilo que é seu e sempre comerá à mesa do rei. E a história termina dizendo, e sabe, eu amo isso: Mefibosete habitou em Jerusalém, pois comia continuamente à mesa do rei, embora fosse coxo dos 2 pés. Então acho que isso nos descreve muito bem. Sabe, somos coxos, nós temos fraquezas, falhas, temos defeitos, mas por causa de Jesus, sempre podemos comer à mesa do rei. Amém? Vamos lá, vamos louvar a Deus.